Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre os tipos de sujeito, que faz parte do quê? Dos termos essenciais da oração. Porque basicamente nós temos dois termos essenciais na oração, que é o quê? O sujeito e o predicado, beleza? Então vamos aos tipos de sujeito. Basicamente, nós temos 4 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente, beleza? Então vamos estudar aqui um a um e ver as diferenças aí. Então vamos lá, gente. Sujeito simples. O que é sujeito simples? Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, que só tem apenas uma palavrinha principal. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O aluno será aprovado. Sempre para a gente descobrir quem é o sujeito da oração, a gente pergunta para a ação. Quem será aprovado? O aluno. Então, o sujeito é o aluno e o núcleo é o quê? Aluno. Aluno é o meu núcleo, é a minha palavrinha principal. Se eu só tenho um núcleo, eu tenho o sujeito simples. Vamos ver outro exemplo aqui. Os professores ministram aulas. Quem ministram aulas? Os professores. Então, núcleo aqui, professores. Só tenho um núcleo. Outro exemplo, um exemplo mais complexo. Se eu falo assim, a irmã da Lívia e Larissa comprou um sorvete. Quem comprou um sorvete? A irmã da Lívia e Larissa. A gente vê que o sujeito tem várias palavrinhas. Porém, qual é o meu núcleo? Não é irmã? Eu só tenho um núcleo. Se eu só tenho núcleo, o sujeito ele é simples. Então a gente tem que sempre perceber qual é o núcleo aí do sujeito. Vamos agora para o sujeito composto. O que é o sujeito composto? Sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, 2 ou mais palavrinhas principais. Vamos ver o exemplo aí, ó. O aluno e a aluna serão aprovados. Quem serão aprovados? Eu tenho 2 núcleos. Aluno é um núcleo e aluno é um outro núcleo. Então, se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Então, a gente sempre pergunta para o verbo para a gente saber qual é o núcleo. Agora vamos ver aí, gente, o sujeito indeterminado. Então, esse sujeito é difícil e tem que prestar bastante atenção aí. O sujeito indeterminado, ele pode vir com qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Então, vamos ver o exemplo, ó. Se eu falo, por exemplo, roubaram minha carteira. Quem roubaram? Não se sabe quem roubaram. Então, roubaram minha carteira seria o quê? Um sujeito indeterminado, porque roubaram, mas nós não sabemos quem, certo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Pegaram o ônibus errado. Quem pegaram o ônibus errado? Quem pegaram não se sabe. Agora tem uma observação aqui, gente. Tem hora que o verbo vai começar na terceira pessoa do plural, porém o sujeito não será indeterminado. Será o quê? Uma pegadinha. A gente tem que sempre perceber se a ordem natural da frase não está invertida, porque geralmente a ordem de uma frase é o quê? Sujeito, verbo e complemento. Só que tem hora que eles colocam o verbo antes. Se eu falo, por exemplo, estouraram os balões, que é como se fosse os balões estouraram, eles estouraram sozinhos, ninguém estouraram eles, então os balões é o sujeito, os balões estouraram. Então se eu falo estouraram os balões, quem é o meu sujeito? Os balões. Teve uma vez uma pergunta valendo R$1 milhão naquele show do milhão que tinha no SBT, lembra do show do milhão? Aí a pergunta era: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e perguntava qual era o sujeito dessa oração. Quem ouviram do Ipiranga? As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Qual que é o meu núcleo? Margens. Então o sujeito ele é simples. A pessoa parou
e ganhou só 500 mil reais. Se ela assiste minha aula é 1 milhão. Quer dizer, não sabia análise sintática, deixou de ganhar 500 mil reais. Tá vendo como é que é importante saber aí análise sintática? Então percebam aí essa pegadinha. Nem sempre que o verbo começa na terceira pessoa do plural, o sujeito ele será indeterminado, ok? Outro aí que a gente pode ter, outro caso de sujeito indeterminado, quando a gente tem verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Só, gente, que não é qualquer verbo na terceira pessoa do singular. Tem que ser verbo transitivo indireto mais se, verbo intransitivo mais se ou verbo de ligação mais se. Então, por exemplo, vive-se feliz naquele tempo. Viver é um verbo intransitivo. Então, aqui o sujeito ele é indeterminado. Precisa-se de funcionários. Precisar é um verbo transitivo indireto. Precisa de quê? Toda vez que a gente pergunta de quê, significa que o verbo ele é transitivo indireto. Então, se ele é verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto mais o se, vai formar um sujeito aí indeterminado. Perceberam? Então, verbo intransitivo mais se, verbo transitivo indireto mais se. E a gente falou também que verbo de ligação mais se. Qual que seria um exemplo? Era-se feliz naquele tempo. Era um verbo de ligação. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um sujeito também indeterminado. Agora, se vocês não sabem a regência do verbo, eu vou explicar uma outra manha para vocês, uma diquinha aí. O que a gente faz? A gente inverte a frase. Aí vocês gravam assim para mim. Inverteu, ficou truncado? Sujeito indeterminado. Como assim, Lívia? Sempre que a gente tentar inverter a frase e o sujeito for indeterminado, ficar truncado, quer dizer que o sujeito é indeterminado. Igual naquela frase, precisa-se de funcionários. De funcionários são precisados. Não ficou truncado? Não ficou esquisito? Então, se inverteu, ficou truncado, o sujeito ele é indeterminado. Então, naquele outro exemplo, era-se feliz naquele tempo. Naquele tempo, se era feliz, que esquisito se inverter, não tem como. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente inverte a frase e o sujeito é bonito, então, inverteu, ficou bonito, o sujeito é explícito. Então, vamos gravar. Inverteu, ficou bonito, o sujeito é explícito. Então, por exemplo, vende-se casa. Eu consigo inverter? Consigo inverter. Eu não posso falar casa é vendida? Se eu consigo falar casa é vendida, quer dizer que o sujeito é casa. Compram-se roupas. Roupas são compradas. Então, inverteu, ficou bonito, o sujeito é explícito. Inverteu, ficou truncado, o sujeito é indeterminado. Então, a gente observa uma coisa, que verbo transitivo direto mais se não faz sujeito indeterminado, que é igual o vende-se casa. Casa é vendida, o sujeito é a palavra casa, sujeito simples. Então, isso aí é uma pegadinha. Temos também, gente, o sujeito oculto. Esse sujeito oculto, ele pode também ser chamado de sujeito implícito ou sujeito desinencial. No caso, esse sujeito, ele não aparece, mas a gente sabe que ele está ali. Se eu falo, por exemplo, comprei uma motocicleta. Quem comprei? Eu comprei. Então, o sujeito está oculto, o sujeito está implícito, eu. Então, o sujeito aí, eu, ok? Fomos ao parque. Quem fomos ao parque? Nós fomos ao parque. Então, nesse caso aí, o sujeito, ele é oculto também. Temos também, gente, um tipo especial de sujeito que a gente chama de sujeito oracional. Como que funciona esse sujeito oracional? É quando a oração toda, ela é um sujeito. Tem como isso? A oração toda, ela ser sujeito? Vamos ver um exemplo aqui, ó. É bom que todos compareçam. O que é bom? A gente sempre pergunta para a ação. O que é bom? Que todos compareçam. Então, que todos compareçam seria o quê? O meu sujeito oracional.
beleza? Então, sujeito oracional que todos compareçam. Então, a oração toda ela é um sujeito. Para finalizar, vamos falar sobre o sujeito inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito. Nesse caso de sujeito inexistente, oração sem sujeito, não há sujeito. Vamos ver em quais casos que aparece? O verbo haver com sentido de existir. Então, olha o exemplo. Ó. Havia problemas com a sintaxe. Quem havia? Não se sabe. O verbo haver com sentido de existir, ele não tem sujeito. Outro exemplo, o verbo fazer indicando tempo decorrido. E é interessante observar que o verbo haver e o verbo fazer, o haver indicando existir e o fazer indicando tempo decorrido, eles não vão para o plural, porque não tem sujeito, né? Então, por exemplo, faz anos que não te encontro. Eu não posso falar fazem anos, tem que ser faz anos que não te encontra. Não é o verbo fazer indicando tempo? O verbo fazer indicando tempo, ele não tem sujeito. Quem faz anos? Faz anos, não se sabe. O mesmo acontece com o verbo ser. O verbo ser indicando tempo, ele também não tem sujeito. São 3 horas. Quem é o sujeito? Não se sabe quem é o sujeito. Só que tem uma particularidade do verbo ser. O verbo ser vai para o plural normalmente. O verbo haver e o verbo fazer que não vão. Mas qual o caso que a gente tem de oração sem sujeito aí? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, verbo ventar, trovejar, nevar, não tem sujeito. Olha o exemplo. Choveu em Olinda. Quem choveu? Choveu. Amanheceu um belo dia. Amanheceu, sem sujeito. Então, oração sem sujeito, verbo haver com sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo decorrido, o verbo ser indicando o tempo e também os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então é isso aí, pessoal.